Um, dois, três. Estimados irmãos e irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, que alegria podermos nos encontrar neste dia 22 de maio, sétima semana do tempo pascal, para meditarmos a palavra de Deus. Hoje nós meditaremos o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 8, texto que nos é proposto como primeira leitura da liturgia da palavra de hoje. Vivenciando esta última semana do tempo pascal, a liturgia da palavra nos prepara para a solenidade de Pentecostes, nos recordando, nos lembrando a importância do dom do Espírito Santo em nossa vida. De fato, o texto que nós meditaremos nos mostra que não é possível pertencermos a Cristo sem assumir o dom do Espírito Santo em nossa vida. O texto que nós lemos se inicia com uma nota narrativa importante que nos situa diante de duas ações missionárias. A ação missionária de Apolo, de quem nos é dada algumas indicações biográficas em Atos 18, e de cuja pregação se diz que ele ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Apolo desenvolve a sua ação missionária na cidade de Éfeso. Estamos também diante da ação missionária paulina, que retorna à cidade de Éfeso depois de ter passado rapidamente por esta cidade. Esta passagem nos é narrada em Atos 18 e 19. Ao retornar a Éfeso, Paulo, portanto, se encontra com este grupo de discípulos. É importante notar que a palavra discípulos, em grego matetai, na pena de Lucas, seja no Evangelho, seja no livro dos Atos dos Apóstolos, sempre se refere à pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Paulo se encontra não com um grupo de discípulos de Apolo ou de João Batista, mas com um grupo de discípulos de Jesus Cristo. Neste contexto, a pergunta sobre a recepção do Espírito Santo soa como uma espécie de questionamento referente à qualidade discipular destas pessoas. De fato, o itinerário de fé em Cristo, o itinerário discipular, poderíamos assim definir, nos é indicado por Pedro em Atos 2:38. Este itinerário é marcado por três aspectos: conversão, batismo em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus, e recepção do dom do Espírito Santo. Estas três etapas estarão presentes no itinerário de fé de todos aqueles que aderem o caminho de Cristo no livro dos Atos dos Apóstolos, de tal maneira que em todo o livro, o batismo em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus não pode estar desligado do dom do Espírito Santo. Basta nós lembrarmos o fato que nos foi narrado na primeira leitura do domingo passado, onde nos mostra Pedro e João indo a Samaria e impondo as mãos sobre os samaritanos, depois que estes tinham sido batizados por Filipe. E também em Atos 10, Pedro vai à casa de Cornélio, depois de ter reconhecido a vinda do Espírito Santo sobre ele, ele então o batiza, assim como toda a sua casa. Ora, no trecho que nós estamos meditando, os chamados discípulos, portanto seguidores de Jesus, conhecem apenas o batismo de João, sobre o qual Paulo lhes faz uma pequena catequese expondo o significado deste batismo. O batismo de João apresenta-se apenas como uma espécie de convite à fé em Cristo. Ora, o batismo de João, segundo Lucas 3,16, é marcado por uma imperfeição, porque é apenas batismo com água e não com Espírito. Uma vez explicado o significado do batismo de João por Paulo, passa-se então a ação de batizar estes discípulos em nome do Senhor Jesus. Expressão cara no livro dos Atos dos Apóstolos. Não se trata certamente de rebatizá-los ou de negar a importância do batismo de João. Na dinâmica narrativa de Atos, o batismo em nome do Senhor Jesus
indica que os que são batizados passarão, a partir do batismo, a estar sob a autoridade daquele que o nome representa e a quem eles pertencerão. Em suma, batizar-se em nome do Senhor Jesus significa estar intimamente ligado a Ele, sob sua autoridade, e, portanto, pertencente a Ele. Ao batismo, segue-se o gesto da imposição das mãos, gesto que serve de mediação ao dom do Espírito Santo. Sobre este ponto, é importante notar que Lucas não distingue o batismo em água do batismo no Espírito. Em realidade, trata-se de dois aspectos de um mesmo gesto ritual em todo o livro dos Atos. Quando há apenas um destes dois aspectos, batismo em nome de Jesus ou vinda, descida do Espírito Santo, logo os protagonistas da narração unem estes dois polos. Basta mais uma vez lembrarmos Atos 8, a ida de Pedro e João a Samaria, e Atos 10, a ida de Pedro à casa de Cornélio. Além disso, o texto que nós meditamos é muitas vezes designado como o terceiro Pentecostes no livro dos Atos, depois, naturalmente, de Atos 2, Pentecostes em Jerusalém, e Atos 10, Pentecostes sobre os pagãos, sobre Cornélio. O efeito da descida do Espírito Santo, tal como nos é narrada no texto que nós lemos, nos remete a Atos 2. Eles falam em línguas, ou seja, profetizam. Tal como em Atos 2, falar em línguas não significa falar enrolado, significa falar claro, de tal maneira que todos possam entender em sua própria língua. Falar em línguas significa profetizar, conforme a própria interpretação que Pedro dá a este evento em Atos 2:18. Profetizar também não significa prever o futuro. Isto seria superstição. Profetizar significa esclarecer o significado da palavra de Deus na vida. E é o Espírito que capacita os discípulos e discípulas ao testemunho da palavra de Deus, à vivência desta palavra. Por isso, o texto se conclui justamente com o exemplo de Paulo, que, guiado pelo Espírito, testemunha sua fé em Cristo com audácia e coragem. Sua mensagem é centrada no tema do reinado de Deus, que é a mensagem do ressuscitado, segundo Atos 1:3. Destas indicações exegéticas, duas reflexões pessoais nós podemos desenvolver. Primeiro, pela leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, não é possível desligar o significado do batismo em nome de Jesus, do Senhor Jesus, do dom do Espírito. Embora estes dois aspectos possam estar separados no plano narrativo, eles não estão separados no plano teológico. Aquele que recebe o Espírito Santo deve viver sua pertença ao Senhor Jesus, viver sob sua autoridade. Assim como aquele que pertence ao Senhor Jesus, que vive sob sua autoridade, deve manifestar essa sua pertença sendo guiado pelo Espírito no testemunho da palavra. O batismo, portanto, não é apenas um evento social ou um ritual sacramental vazio. O segundo ponto de reflexão é que o Espírito nos capacita para o testemunho da palavra. Percebemos que o efeito da ação do Espírito Santo em nós, no livro dos Atos, está ligado ao exercício da fala, da proclamação, do anúncio. Proclamação da palavra de Deus em uma linguagem clara, audível a qualquer interlocutor. Significado do dom das línguas. Por isso mesmo, proclamação profética, porque proposta de vida justa para todos aqueles que escutam a palavra de Deus. Que o Espírito Santo confirme nossa pertença a Cristo, irmãos e irmãs, para anunciarmos com coragem e audácia, próprias do dom da profecia, o reinado de Deus em nós. Boa meditação a todos.